Eu me chamo Thali Mariá e sou artista desde que me entendo por gente. Eu vivo de arte desde os 13 anos, na verdade, quando saí de casa. E comecei a fazer teatro de rua e comecei a atuar, fazer cordel na rua também, para tentar me alimentar. E desde essa época eu comecei já com essa história de teatro, arte e produção, porque na minha escola, com 14 para 15 anos, eu montei ali o meu primeiro movimento, pode-se dizer, de produção artística. Porque eu montei uma atividade na minha escola que todo mundo não ia passar de ano, todo mundo ia ficar ruim em história. E aí a gente resolveu fazer uma peça de teatro sobre a Segunda Guerra Mundial. Conversei com a professora, deu tudo certo. Depois disso, os professores criaram um movimento na escola chamado Flertando com a Literatura, e eu já comecei a dar aula na própria escola que eu estudava. Então, num horário de manhã eu estudava e no outro horário eu dava aula na escola já e na sala dos professores e tudo mais. Na época a gente tinha um movimento lá no Ceará, em Maracanaú, chamado MGR, que era movimento Grupos Reunidos. E aí, nesse movimento, eu comecei a focar muito no teatro, participar de festival. Entrei para um programa chamado Mais Educação, como educadora, né? Comecei a dar aulas de teatro, dança, musicalização. Comecei a cantar na noite também. Então, o cinema ele veio depois de uma coisa que já estava muito entrelaçada na minha alma também, que é a arte, né? E sempre fui muito cinéfila também. Eu falo cinemista, eu acho mais interessante. Comecei no cinema meio que não foi muito de sopetão, porque, na verdade, eu vim aqui no Polo de Audiovisual, né, que tinha aqui um movimento também de cinema independente, e eu participei ali por volta de 20 a quase 30 exibições, no qual eu não fazia parte de nenhum filme, mas eu assistia todos os filmes. Então, eu adorava ver o que a galera daqui do Alto Tietê estava produzindo, acabei conhecendo um monte de gente da área também. E aí quis me atrever, né? Porque para mim era uma espécie de um atrevimento. Entrar no audiovisual, eu sempre achei que era uma coisa muito maior. Eu nunca, para quem vem do teatro de rua e se depara com audiovisual, né, com câmeras, iluminação, microfone, é tudo muito glamuroso. Então a gente tem uma sensação meio que aquilo ali não é muito nosso lugar, né? Mas, como a gente nordestino é ousado, não tem muito, né, ira nem beira, então eu falei, vou escrever o projeto. Já tinha experiência com projeto cultural, porque quando eu trabalhei lá no Ceará, com o meu grupo, eu participei de vários projetos, né, que eu mesma escrevi, movimentos. Então, a escrita disso já era muito clara na minha cabeça. Porém, eu nunca tive tanta experiência em fazer audiovisual. Então, para mim, foi literalmente entrar em um local que, quanto mais eu sabia, mais necessidade eu tinha de aprender urgentemente. Sem dúvida nenhuma, assim, por N motivos que ficaria até... Eu até brinco que se eu fosse falar sobre esse trabalho, sobre esse filme, eu faria outro filme sobre o filme, porque é A Dama, sem dúvida, é o trabalho mais... Eu posso dizer que me deu... Eu posso usar essa palavra, não sei, é porque eu uso essa palavra muito, que é orgasmo, né? Me deu muito uma sensação de extremo prazer quando eu vi feita, pronta ali, montada, mas no decorrer foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque não pela coisa em si, não pela dificuldade em si de fazer, mas eu confesso que é muito difícil lidar com as pessoas no audiovisual. Sim, da minha vida pessoal, acho que a coisa que é mais gritante, que é mais marcante agora, é eu ter que permear entre episódios de depressão e episódios de mania. Então, eu acabo usando o episódio de mania para criar, para fazer minha arte, para conseguir viver disso, porque o que eu faço não é efetivado como profissão. Então, a gente que é da arte, a gente não tem um piso salarial, a gente não tem, né? A gente nem é nem considerado profissional muitas vezes se a gente não estiver ali no foco, no holofote, né? É uma coisa que eu tenho que o tempo todo trabalhar dentro de mim. E na contrapartida, eu tenho um filho, né, que esse filho também depende 100% de mim. Eu sou mãe solo, então eu percebo hoje que eu carrego muitas bandeiras, né? Eu carrego a bandeira da mãe solo, da mulher periférica, né, da artista marginalizada. Então, tipo,
a minha vida em si é como eu tenho uma poesia que eu falo, né, que só a gente sabe as dores e as delícias de ser quem a gente é, porque quando você vê ali o holoforte é muito bonito, nossa, como tem talento, nossa, como faz, mas infelizmente no Brasil viver de arte não tem muito a ver com talento. Eu não consigo pensar, por exemplo, numa peça de teatro, em um roteiro de um filme, em um projeto que eu vou fazer musical, que eu não traga para tudo isso um cunho social, uma necessidade social. Porque eu percebo que o maior impulso hoje para mim é eu, o máximo que eu puder, explicar o quanto o artista é necessário na sociedade, esse é meu impulso. Né? O impulso é mostrar que, através da arte, eu consigo, sim, criar dimensões absurdas. Né? Por exemplo, eu consigo provocar, através da arte, algo que eu cause nas pessoas uma sensação de igual. Então, por exemplo, quando eu leciono através da arte, eu consigo alcançar qualquer criança. Uma criança que ela tem um TEA, uma criança que tem TDAH, eu consigo alcançar a criança também que tem ali aquela vivência mais normal, né? Então, a arte, ela é algo que eu alcanço em imensas dimensões. Se eu não trouxer a arte para a demanda da questão social, eu não sei muito bem se aquilo vai ter valor, né? Porque hoje em dia eu penso que a arte não tem preço, a arte tem que ter valor, né? Então, a partir do momento que eu faço algo artístico por fazer, sem uma dimensão maior, sem um porquê maior social, eu acho que eu me perco aí como artista. Então, meu impulso é, sim, a questão social. Gente, rapaz, a vida para mim hoje é a luta para não morrer. É a luta para não morrer. Eu me sinto quase como que fala assim, uma brincadeira que eu até zoo, uma noia, uma viciada em sobreviver. Então, para mim, hoje a vida é eu acordar de manhã e falar, é só por hoje, é só por hoje. Tipo, é só por hoje, é só por hoje eu vou dar o meu melhor, só por hoje eu vou viver pelo meu filho, só por hoje eu vou viver pela minha arte e por mim, não esperando o holofote de ninguém, não esperando que alguém me aprecie, só por hoje eu vou me apreciar. Então, viver para mim hoje, literalmente, é isso, é só por hoje. Eu vivo, uma pessoa que tem depressão, ela é muito até parecida, né, entre aspas, com uma pessoa viciada, porque a gente é viciado em querer morrer, né? A gente é viciado em, por exemplo, conviver com pessoas, para mim, às vezes é maravilhoso. Às vezes eu tô lá no ápice, tipo, nossa, eu preciso de gente, eu preciso de humano, mas tem hora que eu não aguento um ser humano na minha frente. Então, é muito louco, né? Então, eu fico permeando nisso tudo. E hoje, para mim, a vida é literalmente eu conseguir sobreviver. Eu consegui criar meu filho, eu consegui pagar as minhas contas e dizer, abrir a boca e falar, eu fiz tudo isso quanto artista. Recentemente, eu comecei um estudo que tem, na verdade, me mantido também viva e pensando nessa ideia de só por hoje, né? Eu comecei um estudo que é literalmente a lei do tempo. Eu comecei um estudo sobre algo chamado sincronário da paz. E lá, o que mais me chamou a atenção nesse estudo é que eu movimento ali a arte, a espiritualidade e a ciência. Eu entendo hoje, através da lei do tempo, que tempo não é faturado em dinheiro. Tempo é faturado em arte. Então, a partir do momento que eu pego o meu tempo e eu utilizo artisticamente, o dinheiro vai ser uma consequência da minha experiência criativa. Então, hoje em dia, eu penso no tempo como arte, o tempo inteiro, né? Eu vivo outro calendário, eu não vivo o calendário gregoriano, eu vivo um calendário, por exemplo, que todo dia eu trabalho o meu Kim diário, as minhas meditações, porque a minha ideia é sincronizar com o tempo natural, que é o tempo da árvore, o tempo do gato, do cachorro. Eles sabem tudo que eles têm que fazer para sobreviver e eles continuam sobrevivendo e vivendo, né? Apesar do sistema capitalista que a gente vive. Então, para mim, a ideia é ser esse gato, esse cachorro, essa árvore, né? Esse movimento no qual eu aconteça de maneira proporcional, gradativa, que eu não esteja no tempo do outro, né? Menino, eu acho tanta coisa engraçada. Para piorar, eu sou cearense. Ao cearense, ele tem a tendência de ver desgraça e começar a rir. É um negócio que a gente tem assim natural, entendeu?
E aí, hoje em dia, vendo o Brasil, né, vendo as coisas que estão acontecendo, eu até brinco. Esses dias eu estava brincando, falando para um amigo meu, o Brasil não precisa, a gente que está no cinema, na arte, a gente tem que começar a se ligar que, no lugar de você ficar criando o roteiro, mano, dá uma olhada no que está acontecendo no Brasil, cara. Tipo assim, tem roteiro gratuito para você trabalhar, sabe? Roteiro de comédia, roteiro de suspense, de tragédia, de drama. Tipo, tem tudo, né? Tem tudo na nossa política, na maneira com que a gente está organizando as coisas. Eu acho que está muito hilário. Está muito hilário. De verdade. A política, principalmente. Tem coisas que eu vi recentemente que eu até brinquei. Eu vi algumas, né, coisas que estão acontecendo no Senado. Às vezes eu repetia, eu assistia 2, 3 vezes, eu não sabia direito se eu estava assistindo um negócio real ou um stand-up comedy. Então, eu ria o tempo todo, né? Das patifarias que eu estava vendo ali, porque é meio isso. Hoje, para mim, o que está meio hilário é a maneira com que a galera está movimentando algumas coisas aí politicamente, né? Está muito bizarro, na verdade. Como eu falei da outra vez, eu carrego muitas bandeiras. Então, muito do que acontece na política, no contexto social, vai me afetar diretamente. Né? Vai me afetar diretamente e vai ser trágico. Vai ser trágico, porque eu vou ter que viver com medo. Hoje em dia, eu penso quanto mulher, né? A maior tragédia da nossa existência é viver com medo, é viver se explicando, né? A gente pensa, por exemplo, eu vinha no caminho, e eu vou até citar aqui, eu vinha no caminho e eu vinha pensando várias coisas. Aí depois eu comecei a repensar essas coisas, porque depois de 10 anos de terapia, eu faço meio uma autoanálise, né? Eu vinha no caminho, meu cabelo bagunçando, e a blusa desabotoando, e eu pensando, nossa, eu tenho que justificar que eu tô com o cabelo assim, não, eu tenho que justificar que a minha blusa não... Então, assim, a gente que é mulher, o tempo todo, a gente está nessa agonia. Eu preciso me justificar. Eu preciso arrumar meu cabelo, eu preciso arrumar aqui, eu preciso... Né, o decote não pode ser tão grande, o jeito que eu vou falar tem que ser bonitinho, educado. Então, assim, é trágico. Hoje em dia, para mim, uma das maiores tragédias é ser mulher nessa sociedade. Não tá fácil, né? A gente que é ator, a gente carrega essas 3 tarjas, né? Louco, mentiroso, poeta. Eu não acho que eu sou mentirosa, porque... O ator, quando ele está ali na atuação dele, ele acredita plenamente no que ele está fazendo. Se passar um polígrafo aqui, ó, se lasca, porque eu tenho certeza do que eu estou dizendo, entendeu? Então, mais as pessoas entendem dessa forma, né? Que é uma grandíssima mentira. Mas louco e poeta é uma coisa que eu carreguei a vida toda dentro de mim. Então, essa palavra associada à outra sempre foi uma tarja que eu levei na minha vida, porque eu realmente sou poeta, eu sou filha de poeta, né? Meu pai é o Ivan Petrovich, que ele já é poeta há mais de 40 anos, se eu não me engano. Ele todos os dias vende a poesia dele no MASP, né? Quando eu cheguei aqui, eu vivi em São Paulo no começo de poesia, eu fiz meus livros e fui vender e participava de sarau. E o que eu fazia ali em si já era considerado loucura, né? Você vir para São Paulo, sem um centavo no bolso, e vender livro no MASP, morar em Mogi, né? E eu conseguia fazer minha renda, por incrível que pareça, eu ganhava bem até. Né? Então, a palavra louco e poeta, ela fazia parte uma da outra coisa, porque o louco é o marginal, né? Historicamente falando, né, no cinema nacional aqui, pouco tempo que a gente começou a ver a mulher nesses movimentos. Mas aí você entende que não é só no audiovisual, né? No teatro era a mesma coisa. Nós sabemos que os homens se vestiam de mulher para interpretar uma mulher, né? Então, você percebe, todos esses âmbitos artísticos, parece que para a mulher vem depois. Infelizmente, eu tive algumas dificuldades, né? Por ser mulher no audiovisual, às vezes até por ser ouvida também. Eu posso até, quero aproveitar para agradecer, na verdade, esse ponto é muito importante para mim, porque eu quero agradecer o pessoal aqui do Polo, né, o pessoal do audiovisual, o Cristiano Ferrarini, porque quando a gente fez a Dama, quando a gente foi gravar a Dama, eu me senti muito bem acolhida, eu me senti muito bem apropriada dentro do meu lugar de fala e ouvida, né? Ouvida. Eu acho que é isso, gente. A gente passa por tanta coisa quanto mulher, que eu acho que a galera que é a macharada aí, né, tem que começar a entender que é difícil. Então, tem que começar a baixar um pouquinho, a respirar um pouco, né, e não colocar a gente em um lugar que já é difícil, porque já é difícil estar ali, já é difícil movimentar aquilo. Então, você já está, você que é homem, já está, então,
respira, respeita as manas, né? E faz esse rolê, deixa as manas entrar, deixa as manas participar, entendeu? Faça que nem fizeram aqui comigo. Eu era muito criança, eu morava em Irauçuba, no Ceará. Acho que eu tinha uns 10, 11 anos, se eu não me engano. E eu recebi, pelo correio, né, um pacote que veio do meu pai, que veio daqui de São Paulo, né? Quando eu abri o pacote, tinha lá 2 livros. E os livros tinham o nome do meu pai, eram livros de poesia. A primeira vez que eu me deparei com uma poesia chamada Viracê, que é essa que eu tatuei aqui até, eu era uma criança, né? Eu tinha 11 anos, eu acho. Eu não fazia nem ideia do que era existencialismo, do que era nada, né? Mas eu lembro que a poesia Viracê foi algo assim que conectou e me deu sentido. Literalmente, eu já criança, é muito louco falar isso, porque eu já criança eu queria morrer, né? Muito criança eu queria morrer. Eu passei por muita coisa na minha infância com a minha mãe, né, que me agredia muito. Por várias vezes, assim, passei por coisas bem bizarras por conta dela ser alcoólatra. Então, assim, eu já tinha ali uma vontade muito grande de morrer. Quando eu vi essa poesia, Viracê, ela me deu um sentido. Ela me fez entender um monte de coisa, mesmo eu sendo criança. Ela me fez entender as pessoas. Ela me fez entender o porquê das pessoas, que, apesar da pessoa estar fazendo determinada coisa, como eu disse, ela está dando o melhor que ela tem, né? Eu venho de um bairro chamado Acaracuzinho, no Maracanaú. E no meu bairro, sinceramente, eu lembro até hoje, a gente, hoje em dia, tem um negocinho, né? Se você for lá, né? Hoje em dia, 20 anos depois que eu saí de lá, tem uma praça, tem um centro de acolhimento, mas antes nós não tínhamos nenhum acesso, tipo assim, era zero. A gente convivia com o esgoto na porta, né? O político vinha só na época mesmo de colher os votos. Então, a falta de arte, onde eu estava vivendo ali, ela foi muito forte na minha cabeça, ela foi revoltante até. Eu lembro que eu sentia uma sensação de ódio, de revolta mesmo. Porque para eu ir no teatro, para eu fazer qualquer coisa, inclusive nós fazíamos teatro de rua porque nós não tínhamos teatro, né? Então está muito claro na minha cabeça que a arte, ela é 100% essencial. A partir daquele momento ali que eu comecei a fazer teatro, eu comecei a perceber as demandas da minha sociedade, o que é que eu fiz? Eu comecei a elucidar a minha comunidade. Então, todos os espetáculos que eu fazia, eu fiz A Gota d'Água, que falava sobre o lodo na porta, sobre a dengue, porque na época a gente teve uma epidemia absurda de dengue por conta da falta de saneamento. Então, tudo que eu fazia pensando nisso, como que eu vou elucidar a galera aqui. Então, percebe? Se a gente não toma uma iniciativa de elucidar a galera, de falar, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou viver da minha arte mesmo, a gente vai elucidar, a gente vai criar campanha, movimentos, mano, a periferia não resiste. Literalmente, a periferia não resiste sem arte, né? Porque a gente sofre a falta de cultura na veia e a gente resiste à falta de cultura. Então, a nossa arte, ela é uma arte cirúrgica, ela é uma arte que entra e enrola assim no seu peito, porque a gente vem com verdade, a gente vem com ódio mesmo do que a gente está vivendo, né? Se a arte não estivesse na periferia, a gente não sobreviveria. É basicamente isso, entendeu? Primeiramente, eu quero, sem dúvida nenhuma, né, eu já tinha falado antes, eu quero reforçar o meu agradecimento ao Polo, né? O Polo, ele é algo muito presente para mim desde a época de que eu vinha assistir os filmes, né, os filmes independentes aqui. A Dama nós gravamos aqui. E agora, para mim, esse ambiente ele é quase familiar, né? Eu sou muito grata por essa oportunidade também de abrirem as portas para eu falar um pouco de mim, do meu trabalho, da minha arte, né? Falar coisas até que eu consegui falar aqui, que é quase impossível falar em outros lugares, né? E é muito legal isso. Então, eu quero muito agradecer a todo mundo que trabalha no Polo, todos os artistas, porque quem está aqui, independente do que está fazendo de função, são todos artistas, né? Sempre me acolheram muito bem, eu sempre fui muito bem acolhida aqui.
E não é à toa que o filme A Dama foi gravado aqui, e nós vamos guardar isso, né? O filme ele tem esse mérito da gente poder eternizar as coisas, né? Então, meu contato com o Polo, ele com certeza vai ser eternizado, né? Através do filme e agora através desse momento aqui.